Hoje eu quero... Bom, eu tenho um desafio nas próximas pregações. É um grande desafio. Tornar um livro que para muitos é desinteressante e repetitivo. É um livro desinteressante e repetitivo. Tornar um livro com um interesse especial para você e com novidade no seu coração também. Então esse é um grande desafio. Eu quero dizer que esse livro para mim, não é desinteressante e também ele é repetitivo, mas é o bom repetitivo. Porque Jesus também era repetitivo, né? Jesus sempre repetia. Essa é a técnica de um bom professor. Ele sempre repete. E esse livro que eu vou mostrar para vocês, que nós vamos estudar, ele mostra Jesus. Ele é todo sobre Jesus Cristo. E ele mostra Jesus de uma maneira que ele se deixa mostrar. É um livro que o Senhor Jesus em outros livros não se apresenta dessa maneira. Tem um versículo aqui, outro ali, que nós vemos Jesus dessa maneira. Mas esse livro, ele se permite você ver Jesus no estado frágil. Porque em muitos outros livros, Jesus é o rei. Jesus é o vitorioso. Jesus é o que vive. Esse livro, ele vai te mostrar duas coisas, dependendo do estado em que você se encontra. Se você se encontra forte, se você se sente forte, se você pensa que você é forte, você vai ser humilhado com esse livro, porque vai mostrar que você quer ser mais forte do que Jesus, que no livro é mostrado como frágil. E se você se sente fraco, debilitado, frágil, você vai sentir muito conforto nesse livro. Porque você vai descobrir que Jesus te entende. Que Jesus sabe o que é fraqueza. Vocês sabem qual livro que eu estou falando? Talvez vocês vão dar um chute aqui, outro ali. O livro é Levítico. Alguém pensou nesse livro? Pensou em Isaías 53? Já estava em Macabeus. Levítico está na Bíblia. Para alguns crentes era melhor que não estivesse, mas está na Bíblia e você realmente vai se impressionar com esse livro. Você vai amar esse livro. Esse livro, ele vai permitir você ver as entranhas de Jesus. Vai permitir você ver Jesus por dentro. Jesus frágil, Jesus moído. Porque os animais que são mostrados em Levítico, eles são Jesus. Jesus deixa você vê-lo esquartejado. Ele deixa você ver Jesus num processo de sangria, sem sangue. Ele deixa você ver Jesus numa grelha. Ele deixa você vê-lo como ele estaria na cruz. Então é um livro que mexe muito com as emoções. Porque a morte, ela evoca muitas emoções. A morte em público, por exemplo, num acidente, ela já é socorrida no sentido visual e as pessoas colocam um pano em cima. Porque é triste demais ver os olhos perdidos no nada, né? Ver o corpo
flácido, frágil, sem vida, não é? E é assim que você vê Levítico, e é assim que você vê Jesus. Ele deixa você ver Jesus assim. Eu sei que foi pago um alto preço, tá bem? Então eu convido você para estudar Levítico, um livro maravilhoso, é um livro que Deus deixa você vê-lo dessa maneira. E se você mais uma vez falar que esse livro é chato, agora você tem um testemunho contra você, tá bom? Porque Jesus vai falar: eu tentei mostrar como eu sou na minha fragilidade, você falou que esse livro é chato? Eu tentei mostrar para você a minha fraqueza, a minha morte, e você se sentiu mais forte do que eu? Então você vai levar uma bronca ao ler, ao estudar Levítico, porque era para você sentir o que ele quer passar para você, o peso dos seus pecados. Ele fez isso por você. Então ele mostra os bastidores do sacrifício. Você vê a cruz, você vê uma parte só, mas em Levítico você vai ver os detalhes do que ele sentiu, de como ele se sentiu na cruz. Ele se sentiu um sacrifício mesmo. Embora Hollywood, Franco Zeffirelli, até o Mel Gibson romancearam isso, seja para mostrar uma coisa muito trágica, uma coisa que choca, que impressiona, mas Levítico ele mostra a realidade do que é sacrifício, tá bem? Então eu acredito que não vai ser enfadonho para vocês estudarem esse livro, se vocês compreenderem, porque a Bíblia te dá condições disso, de você compreender o que está acontecendo e o que vai acontecer na cruz, tá bem? Então se você colocasse a cruz e o livro de Levítico em cima, todo o livro de Levítico estaria escorrendo ali naquela cruz. Tudo que aconteceu em Levítico está acontecendo na cruz. Só que a cruz é rápida. É claro, você não está pendurado lá, né? Mas ela é rápida até para quem já esteve pendurado lá. Porque quem ficou pendurado na cruz ficou 5 dias, 7 dias. Jesus ficou quanto tempo? 3 horas. Alguns falam até 6 horas, mas me parece que 3 horas que ele ficou na cruz. Então foi rápido. Mas Levítico não. Levítico é estudado com calma, repetindo, e sempre mostrando Jesus na cruz por você. Então nós vamos estudar no capítulo 1 de Levítico o sacrifício de sangue para o pecador ser aceito por Deus. Você só é aceito por Deus pelo sangue, não tem outra maneira de você ser aceito por Deus. O sacrifício é a única maneira do pecador ser aceito por Deus. O sacrifício precisa ser todo consumido para que o pecador seja aceito por Deus. E o sacrifício precisa ser completo para ser consumido totalmente, para que o pecador seja aceito por Deus. Então vamos ver a primeira parte. O sacrifício é a única maneira do pecador ser aceito por Deus. No versículo 1, nós estamos em Levítico, tá? Levítico é Antigo Testamento, é o terceiro, né, livro da Bíblia. O pecador nunca se apresenta a Deus sem um mediador. Nós começamos assim: nunca um pecador se apresenta a Deus sem um mediador. Versículo 1: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo.
Aqui ainda faltou mais um animalzinho, mas depois é falado, tá bom? O pecador nunca se apresenta sem um mediador. O mediador é alguém que se coloca entre Deus e o homem. Para o homem se aproximar de Deus, ele tinha que ter um mediador, que era um animal. E hoje, quem é o mediador? Será que é um anjo? Será que o mediador é um santo que viveu de modo santo aqui na terra e está agora no céu? Será que o mediador é a mãe de Jesus aqui na terra? Quem é o mediador? A palavra de Deus diz que não tem outro mediador, só tem um, e esse é Jesus. Jesus é o único mediador. Então, quando nós estamos estudando Levítico e alguém se apresenta para um sacerdote com um mediador, com um sacrifício, aquele é Jesus. Aquele sacrifício simboliza Jesus Cristo. E é assim que Deus queria que fosse. Você tem um mediador? Ou você tentou ou tenta chegar a Deus direto, sem ninguém? Nós que já somos crentes há algum tempo, nós nos deliciamos com Hebreus 4, versículo 12 em diante, que fala que nós temos agora acesso a Ele. E nós podemos chegar confiadamente diante do trono. E, como nós já estamos acostumados, a gente começou talvez a dar uma escapadinha disso. A gente começou a pensar, agora eu posso ir direto a Deus, sem um sacerdote, sem um anjo, sem um profeta, sem ninguém. Eu posso ir direto a Deus. Espera lá, isso é parte da verdade. Ainda você só pode chegar diante de Deus através de Jesus Cristo. Até numa simples oração. Me incomoda muito, tá bom? Eu sei que não é palavra mágica no final da oração, mas se não tiver, em nome de Jesus, eu confesso para os irmãos, para mim, parece que não houve uma oração. Como é que você pode orar assim, direto para o Pai? Ah não, eu tenho acesso direto. Mas você tem acesso direto por causa de Jesus. Tudo que pedirdes em meu nome. Não se esqueça disso. Não é porque você está graduado como crente, você já virou teólogo, que você não precisa mais de um mediador. Você precisa de Jesus Cristo e sempre precisará de Jesus Cristo. Não se apresenta diante do Pai sem Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que se você vai até o Pai, você tem que passar por Jesus Cristo. O pecador nunca se apresenta com defeito ou imperfeição diante de Deus. Você não pode chegar defeituoso diante de Deus. Você não pode chegar imperfeito diante de Deus. Você tem que chegar puro, incontaminado e sem defeito e sem pecado. Daí você fala, então eu não posso me apresentar diante de Deus. E quem disse que você podia? Você nunca pôde. Mas agora eu já sou crente em Cristo Jesus. Você ainda não pode se apresentar do jeito que você é para Deus. Você tem que se apresentar sem defeito. Por isso que você se apresenta em Cristo Jesus. Versículo 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação, o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Então, se for gado, é para trazer um boi. Não pode ser vaca. No caso do gado, tem que ser boi, tem que ser macho. E qual o estado dele? Sem defeito. Ele não pode ter defeito. Então, custa caro, hein, um bicho desse. Eu não estou falando de garrote, estou falando de boi. Talvez você não tenha condições. Então você está
você estaria fora de levar um macho, um boi inteiro, sem defeito. Então o nosso Deus, Ele está dizendo que você só se apresenta diante dEle perfeito, sem nenhuma impureza, sem defeito. Graças a Deus por Jesus, porque Ele é isso. Ele é o macho que eu precisava. Ele é sem defeito, Ele não tem impureza. E Ele se apresenta diante do Pai, e eu vou de carona nele. Eu estou nele. Nunca se esqueça disso. Deus não te aceita sem o mediador, sem defeito, sem imperfeição. O pecador nunca se apresenta diante de Deus sem se identificar. Ele tem que ter uma identificação com o mediador, senão ele não pode se apresentar diante de Deus. Não adianta nada, mas nada mesmo, ele se apresentar diante do sacerdote com o boi do outro, do vizinho. Tem que ser dele. Ele tem que se identificar. É único dele. Você não pode se apresentar diante de Deus porque o seu pai tem muita fé em Jesus, sua mãe. Não. Você tem que se identificar com Jesus. Versículo 4. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Expiação quer dizer passar por cima. Deus vai passar por cima do pecado daquele pecador e não vai matá-lo, por causa daquele sacrifício. Onde que está no versículo 4 a identificação do pecador com o mediador? Onde está? No versículo 4. A mão sobre a cabeça. Na Bíblia, quando coloca a mão sobre a cabeça de alguém, você está se identificando com aquilo. Quando um missionário vai para o campo e a igreja, a liderança coloca a mão sobre a cabeça, quer dizer, nós nos identificamos. Onde você for, nós estamos com você. Identificação. Você precisa se identificar com o Senhor Jesus. Você precisa se agarrar nele. Você precisa estar em Cristo Jesus para se apresentar diante de Deus. Então esse foi o nosso primeiro ensino. O sacrifício é a única maneira do pecador ser aceito por Deus. Notem que aqui sempre esteve isso. Para que seja aceito perante o Senhor. É a única maneira de nós sermos aceitos. Há muitas pessoas que foram aceitas na igreja, mas não foram aceitas ainda pelo Senhor. Em todos os lugares. Há pessoas membros de igreja. Há pessoas inclusive que já foram batizadas. A igreja aceitou batizá-las, porque achou que elas já fossem aceitas por Deus. Mas na verdade elas nunca foram aceitas por Deus, porque elas nunca aceitaram o Salvador Jesus nessas condições que nós estamos vendo. O sacrifício precisa ser todo consumido para que o pecador seja aceito por Deus. No versículo 5, o sacrifício precisa ser consumido até a última gota de sangue. Arrancar todo o sangue. É claro que ainda vai ficar no tecido, tecido, né, da pele, vai ficar uma mancha de sangue. Mas quando nós estamos falando até a última gota de sangue, não tem mais sangue vertendo ali. Bom, versículo 5. Antes de falar do versículo 5, apareceram duas vezes, pelo menos duas vezes, a palavra holocausto. Holocausto é a palavra olã, que quer dizer subir. É o verbo subir em hebraico, olã. E por que subir? Porque aquele sacrifício será queimado e a fumaça vai subir.
Então, esse subir se chama Olam, holocausto. Por isso que se chama holocausto. Versículo 5. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então tem o gado aqui, né, o novilho. Ele é degolado, corta-se a jugular dele, aí chega até a espirrar sangue. O que espirra, é claro, eles não vão atrás, mas aquilo que dá para pegar, eles vão pegando. Eles vão encher uma cumbuca de sangue. E aí eles vão jogar nas 4 pontas do altar, que são chifres mesmo. Deixa escorrer no altar. O apóstolo Paulo disse que eu sou colocado já como libação. Isso é libação, derramar o sangue no altar. É o final já do sacrifício, né? Não tem mais jeito, não tem mais condições daquele animal sobreviver. Ele foi cortada a jugular dele, ele morreu mesmo. E agora só está drenando o sangue dele. E eles fazem isso, os filhos de Arão, né, os sacerdotes, levitas, né, sacerdotes aqui, eles apresentam esse sangue sobre o altar. Antes era em termos bem rudes, era no deserto, em cabanas, e aí tinha os utensílios e tinha esse altar, que ele tinha mais ou menos as proporções de 1,20 m, tá bom? 1,20 m, não era tão grande não. E tinha uma grelha ali. Mas até a última gota de sangue deveria ser consumido. O sacrifício precisava ser consumido também até o último tendão, até o último nervo, até o último tendão. Tudo precisava estar diante do Senhor. Versículo 6. Então ele esfolará o holocausto e cortará em pedaços. Por que ele corta em pedaços? Porque não cabe na grelha. Você não coloca um boi numa grelha inteiro, não dá. Então eles cortam em pedaços, eles quartejam e colocam numa disposição, em ordem ali, para ele caber todo naquela grelha. Mas ele todo precisa estar ali. Não pode esfolar e ficar com alguma parte, não, nada disso. É para tudo ficar sobre o altar de sacrifício. O sacrifício precisa ser consumido até a última gordura, até o último gota de sangue, até o último tendão e nervo, até a última gordura. Não é para levar para fazer sabão em casa, não é para levar para fazer um arrozinho gostoso com banha, não. Cada gordura do Senhor, toda gordura, todo sangue, todo nervo, todo tendão, tudo fica no altar. Versículo 7. E os filhos de Arão, sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Versículo... Eu estava tentando ler aqui redenho, mas não achei a palavra aqui no 7. Vai estar no 8, né? A versão de vocês tem a palavra redenho. Obrigado. É o 8, ok. Eu vi. O redenho é essa gordura. Versículo 8, o sacrifício precisa ser consumido até a última fumaça. Até a fumaça. Não é para abanar a fumaça. Deixa aquela fumaça. Tudo, tudo. Sangue, nervos e tendões, gordura, toda a fumaça. É para subir, é um holocausto. Versículo 8. Também os filhos de Arão, sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, que é a gordura, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Tá bom? Tinha uma grelha ali, tá? Para segurar
em ordem esse esquartejamento que eles faziam do novilho, do boizinho. Versículo 9: o sacrifício precisa ser puro. Ele não pode ter restos de excremento, ele não pode ter sujeira dentro do estômago, e vai ter, lógico. As pernas normalmente são sujas, tem que lavar aquilo, tem que ser totalmente puro. Não pode ter nada naquele sacrifício que seja de fora para dentro dele. Ele comeu no pasto, né? Então, não pode ter nada daquele pasto naquele sacrifício. Tudo que tem naquele sacrifício é dele mesmo. Se tiver alguma coisa de fora que entrou nele, tem que sair. E vai sair com água. Versículo 9: porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água, e queimará tudo sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Todas as partes. Aí quando eles pegam aquelas entranhas, quem já abriu um bicho sabe, né? Todo mundo de alguma forma já abriu algum bicho, uma galinha pelo menos, e tem as entranhas lá, e são sujas, né? Aqui abre o estômago, lava tudo, tira todos os excrementos, tudo, e depois de tudo lavado, de tudo purificado, tudo ordenado, então aquilo é queimado e toda aquela fumaça sobe para o Senhor. O sacrifício precisa ser consumido completamente para o pecador ser aceito por Deus. Se faltar um quarto, se faltar alguma coisa daquele animal, essa parte aqui, vamos deixar para lá. Não, nada. Você não pode pegar nada, tudo é do Senhor. E o Senhor Jesus, quando se ofereceu na cruz, qual parte que ele deixou de fora dele mesmo? Nenhuma. Tudo ele entregou no altar de sacrifício que era a cruz. Alguns falam que quando Jesus foi para a cruz, ele deixou de ser Deus. Então era só um homem na cruz. Outros falam que quando ele foi para a cruz, ele deixou de ser homem. Era só Deus ali na cruz. Não, ele foi homem, ele foi Deus, ele foi com todas as emoções dele, ele foi cheio de tristeza no coração, ele foi cheio de amor no coração, tudo. A palavra de Deus diz que no fim o Senhor Jesus, ele se reúne com os discípulos e fala que, a Bíblia diz que ele os amou, e amou até quando? Até o fim, até o fim. O sacrifício de Jesus foi até o fim, foi completo. E o sacrifício precisa ser completo para ser consumido. Agora vocês vão ver que do versículo 10 até o 13 é uma repetição. Eu vou ler aqui para vocês. Já começou. Começou o que? A repetição? Nós vimos o gado, né? O gado, um bicho grande. Agora, e se for um menor? Como por exemplo o bode, né? Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para o holocausto trará macho sem defeito. Mesma coisa, só mudou a dimensão do animal, é um animal menor. Versículo 11: e o imolará ao lado do altar, para o lado norte perante o Senhor, e os filhos de Arão, sacerdotes, aspergirão seu sangue em redor sobre o altar. Mesma coisa, não mudou nada. Versículo 12: depois ele o cortará em seus pedaços, como também sua cabeça e seu redenho, a gordura. E os sacerdotes os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Não mudou nada aqui, irmãos. Versículo 13: porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Nada mudou. Então por que é gado e o outro é o gado miúdo, que é o carneiro, o cabrito? É por questão financeira.
Tem ofertante que pode dar um boizinho, mas tem ofertante que ele não chega, o orçamento dele não chega a esse tanto. Então ele vai dar um carneiro, um cabrito, machos também, né? O fêmea seria cabra e ovelha, né? Então são machos, só que são de porte menor, logo mais barato. Deus ama o rico e ele tem condições de oferecer, ele oferece mais. Deus ama o da classe média, ele pode oferecer aquilo e ele é aceito oferecendo aquilo. Agora nós vamos ver que o sacrifício precisa ser completo para ser consumido, até o fim, para o pecador ser aceito. Versículo 14. Aqui já é para alguém sem recurso financeiro. Bom, já é o pobre mesmo, uma pessoa que não tem condições de um touro, de um boi, de um cabrito, de um carneiro. Então ele pode com um animal mais baratinho. Ele pode inclusive engaiolar esses bichos aqui para guardar, né? Porque não é um bicho fácil também de pegar, né? Porque tem asa. Então ele vai guardando esses animais para ele oferecer para o Senhor. E o sacrifício aqui é menor. Versículo 14. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará sua oferta de rolas ou de pombinhos. Então, só esses dois, não podia ser outro. Então ele poderia levar rola ou pombinho para oferecer ao Senhor. Quando o Senhor Jesus chega no templo, ele bota para o chão, né? Vários vendedores ali, que estavam vendendo inclusive desses pombos, ele solta. Mas se ele queria que sacrificasse assim, por que ele fez aquilo? É porque estavam vendendo no lugar errado. Ali não era o lugar, era fora dali. No versículo 15, aqui é o sacrifício de aves, né, para as pessoas mais pobres. Ele era igualmente respeitoso. Ele funcionava com o mesmo processo, com algumas diferenças, tá bom? Que nós vamos ver aqui. Ele tinha que ser completo. O boi, como falei, é muito grande, ele não cabe numa grelha, então eles cortavam. Mas a ave é muito pequena e não é para cortar a ave. Ela cabe perfeitamente numa grelha, sem problema nenhum. Então Deus não queria que cortasse. E Deus não queria que acontecesse algum acidente também de percurso nesse sacrifício. Então prestem atenção como que Deus manda fazer. Versículo 15. O sacerdote atrará ao altar, atrará porque é a ave, né? E com a unha lhe destroncará a cabeça, sem separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue, pouquinho, né? Ele o fará correr na parede do altar. Tinha sangue também, a ave também tem sangue, mas é bem pouquinho, né? Tinha que ser habilidoso, né? Com a unha, eu já imagino que o sacerdote tinha uma unha um pouquinho grande também, para virar uma navalha, né? Como alguns tocadores de violão. Como que é a sua unha? Você usa paleta, né? Trapaceiro, né? Alguns que tocam violão gostam de ter a unha comprida, né? Numa mão só. Mas o sacerdote, ele vai com habilidade, ele vai pegar aquela avezinha e vai na nuca da ave e ele vai destroncar. Então ele vai matar e ele vai entre a cervical lá do bichinho, ele vai separar. Mas ele vai rasgar, mas ele não vai separar a cabeça do corpo. Não pode fazer. Se por acidente ele fizer isso, poderia, então acabou. Aquele sacrifício lá não vale mais, porque tem que ser completo. Aí você vai falar, mas o gado ele mandou cortar, mas é porque não cabe na grelha. E Deus mandou colocar em ordem todas as partes. Mas a ave não, a ave ele queria que fosse assim. Versículo 16, mesma coisa, o sacrifício da ave não pode ter nada externo,
Nada que vem de fora para dentro daquele bicho. Tudo tem que ser aquele animalzinho mesmo. Versículo 16. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Então isso aqui é desprezado, o papo. Vocês sabem que a ave não é estômago, né? É papo. Então ele pega aquele papo e aquele papo é descartado lá para as cinzas. Porque ali, como o estômago, teria as sujeiras, né? Algo de fora. Então as sementinhas que o passarinho, a ave, né? A rolinha, o polvinho, pegaram fora. Então aquilo lá é desprezado. E aqui nós aprendemos mais uma vez sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus se entregou totalmente no sacrifício, no altar, na cruz. Nada de fora entrou na cruz, somente a pessoa do Senhor Jesus, totalmente puro, sem nenhuma impureza. Então nem com touro, nem com o cabrito ou a ovelha, e nem com a ave, não existia nenhuma pureza, tudo era lavado. No caso da ave aqui era também descartado. Versículo 17, o sacrifício precisava ser completo. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. Os sacerdotes a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então ele pegava e ele rasgava. Tinha que ter habilidade para fazer isso, né? Ele rasgava o bichinho, mas com força para rasgar, mas não com tanta força para separar. Então ficava como que um livro aberto. Ele abria a ave e ficava como um livro aberto assim pelo meio. E ia todo para a grelha ali para ser queimado. O que nós aprendemos desse texto maravilhoso, né? Um pouquinho sanguinário, né? Mas era assim que funcionava. O sacerdote se acostumava com isso. Todos os dias eles faziam isso. Nós aprendemos que o Senhor Jesus é o nosso mediador. Aqui são mencionados alguns animais. Tem 5, não é? Tem 5 animais. Se nós pensarmos no novilho, no cabrito, no carneiro, na rolinha, no pombinho. 5. Bom, então eles eram macho, embora aqui na ave não fala, mas parece que tudo indica que sim. Outras vezes Deus deixava ir fêmeas também, mas aqui era assim que Ele queria, nesses holocaustos. O Senhor Jesus foi totalmente consumido na cruz, não ficou nenhuma parte de fora, Ele foi todo entregue. Não tinha em Jesus nenhuma impureza, Ele era puro, santo. E também os pecados que Ele carregou. Aí você fala, mas Ele carregou os meus pecados, é algo de fora para dentro. Sim, o Senhor deixou Ele carregar os nossos pecados. Então veja que até o sacrifício que foi feito lá na grelha, aquilo não era totalmente completo para mostrar quem era Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele esteve na cruz com algum tipo de impureza sim, que eram os nossos pecados. Nós estávamos com Cristo Jesus. Mas o Senhor considerou que o sangue de Cristo nos lavou, nos purificou. Então nós somos lavados totalmente. Nossos pecados são totalmente lavados. E nós fomos colocados em Cristo Jesus, mortos com Cristo Jesus. E fomos sepultados e ressuscitamos com Cristo Jesus. Então esse é o capítulo 1 de Levítico. Espero que você tenha sido abençoado com isso, porque o Senhor não tinha maneira de se mostrar mais íntimo do que isso. Mais íntimo do que isso, Ele não podia se mostrar para você. Ele mostrou-se para nós totalmente na sua fragilidade, totalmente aberto, totalmente consumido pelos nossos pecados. Deus abençoe os irmãos, amem
a Jesus cada vez mais, porque Ele fez isso por você. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oferta perfeita que foi o Senhor Jesus. Da mesma maneira, o Senhor está mandando que nós nos ofereçamos ao Senhor como sacrifício vivo, completamente ao Senhor, como um cheiro, uma oferta agradável, como um holocausto. Pedimos a Deus que o Senhor nos dê esse privilégio de participarmos desse serviço para o Senhor, de nós nos entregarmos como sacrifício vivo a Ti. Obrigado pelo nosso Salvador Jesus, que não se poupou por nós. Obrigado também porque todas as pessoas podem ter participação nessa salvação, ricos e pobres. Obrigado, Deus. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.